Lembrando que este podcast é uma produção da Caruso Desenvolvimento Imobiliário. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Altamente Rentável, podcast que bota dinheiro no seu bolso. Eu tô aqui, eu, Francisco Caruso, tô ao lado do meu irmão e sócio, Leandro Caruso. Barril dobrado. Aí. E hoje a gente vai contar alguns segredos de bastidores dos nossos negócios. E a gente está num momento querendo rentabilizar um capital próprio. É algo que nós não vamos pensar como empresa. E estamos em um cenário que é o cenário que a gente passa para vocês, né, com uma grana reservada para fazer um negócio. E esse negócio ele passa por um tema muito legal, que é a compra de um terreno. E eu estou do lado de um especialista, né, que trabalha muito tempo com isso. Então adquiriu olhos, né, bem tratados, bem trabalhados para enxergar o terreno no contexto que ele precisa ser enxergado. Não é uma compra simples, né, porque o terreno, diferente de um imóvel que já está pronto e acabado, você vai usar como matéria-prima para construir, né, o seu negócio. E você precisa comprar entendendo que precisa fazer uma vasta análise de parâmetros e documentação, né? E eu quero, conta pra galera entender o seguinte: estamos com essa grana na mão e como é que tá sendo essa decisão de aonde comprar o terreno? Rapaz, deixa eu te falar, Chicão, eu sinto um prazer enorme quando eu tô aqui do outro lado, viu? Porque a gente vai, como uma pessoa que está sendo entrevistada, uma pessoa que está trazendo uma história, para mim é muito bacana. E essa história de hoje é uma história que a gente vai poder trazer para você um cronograma, né, de como você pode fazer as coisas acontecer dentro do mercado imobiliário. Quando eu acordo de manhã, Chicão, eu faço com Deus o seguinte: foi o Senhor, me deixa atento aos teus sinais, que é para mim poder, né, caminhar no meu dia seguindo a vontade dele. E agora de manhã cedo também eu falo o seguinte ao universo: me mostre algumas oportunidades, fale onde que eu vou buscar oportunidades no mercado imobiliário. E surgindo essa ideia de contar essa história aqui no Altamente Rentável, eu falei o seguinte: eu vou falar com meu irmão, eu falei, rapaz, a gente vai botar 50 mil reais e vamos fazer o negócio acontecer. E o negócio começou a surgir, viu, Chicão? E a gente vem conversando comigo. Deixa eu só fazer conta aqui que eu quero lhe mostrar para você entender com que 50 mil a gente vai fazer um negócio e você vai saber tudo. Tudo. Vou deixar a planilha aberta e tudo mais. Obviamente que isso aqui a gente vai iniciar essa trajetória, mas com esses 50 mil eu vou fazer um negócio de... Rapidinho que eu tô fazendo conta, viu, pessoal? 6 milhões e 600 mil em VGV. Então 50 mil a gente vai fazer um negócio acontecer de 6 milhões e 600 mil reais e você vai acompanhar tudo. E eu já vou começar a te dizer como foi que eu comecei a despertar nesse caminhada lá. Primeiro que é o seguinte, você com 50 mil, você precisa entender que você tem que ir para um lugar de expansão, né? Isso é bom. Presta atenção que isso aí é interessante. Você precisa, quando você vai criar, né, um número desse, né, com 50 mil para poder criar um negócio grande desse de 6.600, eu comecei a entender que eu tinha que procurar, né, alguns lugares em expansão. Como o Chico falou aqui, a gente nessa não é empresa, somos nós dois que a gente vai trazer para você do Altamente Rentável para poder entender. E essa foi a semente que estava na cabeça da gente. Então eu falei, eu dediquei do meu tempo. Eu investi esse tempo para encontrar, primeiro, sem sair de casa, né? Tem umas ferramentas aqui que são maravilhosas, que vocês podem, sem sair de casa, você pode ir visitar em vários lugares. Então, dentro de casa, eu comecei a fazer, né, um overhead na minha cabeça para entender que perfil eu queria, né, e aonde esse perfil estava em expansão. Então, eu entendi que eu queria fazer alguma coisa que trouxesse um conceito. Né? Eu queria que quem comprasse conosco participasse não só da compra de um imóvel, mas participasse de um conceito. Né? Então, poxa, e aí, o que eu gosto? Existe uma tendência, né, quando a gente fazer o que gosta. É verdade. Então, a gente vai para a beira da praia, a gente foi lá pegar onda, construímos já no terceiro ou quarto empreendimento na beira da praia, pé na areia. Aí daqui a pouco a gente gosta de viajar, eu corro lá no Porto da Barra, a gente dá uma nadada no Porto da Barra, tome no Porto da Barra também, empreendimento, para poder rentabilizar. Aí daí eu falei, caramba, eu vou procurar alguma coisa que seja mais natureza.
né? Que a gente tenha, que a gente possa respirar um ar mais puro, que a gente traga um conceito mais gostoso de moradia mais leve, de mais sustentável, e aí reaproveitamento da água, contato com energia solar, energia limpa, contato com os animais, que a gente pudesse viver, confraternizar numa comunidade, não com muitas pessoas, só são 12 unidades, mas que eu pudesse trazer essa vivência, né? Quem gostasse de fazer um anfiteatro, né? Com uma lareirazinha para poder a gente tomar um vinho. Então, assim, eu pensei em tudo isso e eu falei, caramba, agora eu tenho que voltar para a realidade e pensar dentro de Salvador, onde é que eu vou encaixar isso aí? E aí comecei a buscar alguns lugares, achei lugares espetaculares de crescimento e que estava assim, né, em uma valorização constante, e fui em busca de alguns terrenos. A gente já achou o terreno. Deixa eu te fazer uma interrupção aqui, que você falou um negócio assim, lugares espetaculares, vetor de crescimento. Você tem um conhecimento já sólido da cidade. Boa. Né? Então, assim, é fácil para você saber o movimento de ida e vinda, o movimento de crescimento, né, para onde a cidade está apontando. Mas, para quem não é, como seria um caminho, né, para eles identificarem o vetor de crescimento da cidade? Excelente pergunta, viu, Chicão? Muito bacana. Realmente, a gente quando a gente está aqui em Salvador e acaba gravando aqui, trago esse sentimento para Salvador, mas Chicão, muito obrigado. A gente precisa pensar um pouco fora da caixa. No mundo inteiro a gente acha lugares ali para poder vetores de crescimento, tá? Você precisa ter uma análise da cidade como um todo, e tem alguns pontos muito interessantes que me remete a um crescimento exponencial. Uma faculdade que você está num lugar e assim, uma faculdade nova, novas vias da própria cidade, onde vai ter um hospital. Pronto, eu estava com um amigo que está investindo em Porto Seguro, ele falou, dentro do meu loteamento tem, a gente colocou a Universidade Federal, a gente colocou ele falou de algumas coisas lá, foi a Universidade Federal, ele colocou um outro ponto lá também, um polo industrial. Então, esses são os itens que você precisa ver para poder fazer, por exemplo, loteamento, construir construir um perfil que você precise de público nesse sentido. Aí eu vou para a praia, né? Se você tem praias ali despontando no mundo inteiro, você tem praias que você entende como você... Só em chegar na cidade você tá ali, você conhecer alguém, você perguntar, olha, qual é a praia que é bacana, né? Por que essa praia é bacana, onde está crescendo, onde os turistas gostam de ir, né? Facilmente você acha isso na internet, inclusive, né? E você tem também lugares tipo, eu quero me conectar com a natureza. Aí é fácil, você deu um Google, já vai aparecer lá alguns lugares, né? Aqui na Bahia, por exemplo, você tem um Capão, você tem vários, a Chapada toda, né? Você tem lindos, belíssimos lugares lá. Então você pode ir para um lugar daquele e você conversar um pouco para poder entender como é que você vai fazer esse achado seu. No meu caso, eu não queria ir para muito longe de Salvador, então fui ali para pertinho na Estrada do Coco, que é um lugar que tem um crescimento fantástico, alguns lugares super consolidados. Então, se eu quisesse fazer um negócio, por exemplo, para rentabilizar aluguel de temporada, eu ia para um lugar. Se eu quisesse uma casa de praia, eu ia para outro. Se eu quisesse surfar, eu ia para outro. Sabe, piscinas naturais. E eu procurei, como eu te disse, um negócio de mata. Então eu fui para um lugar fantástico, que eu conseguia ver o mar e ainda tem a mata. E a gente está aí buscando desenvolver um produto dentro desse perfil que eu acabei de te dizer. E você vai acompanhar tudo comigo, né, e com o Chicão aqui. A gente vai abrir passo a passo para você. Fica com a gente. Mas de antemão, Chicão, eu vou dizer que precisa estudar, o negócio precisa ser estudado, viu? Então, e perceba que a gente está falando de um negócio de um porte menor. Então, assim, não é interessante para a gente fazer dentro da empresa um negócio desse por conta da estrutura que a gente tem hoje. Às vezes você carrega uma estrutura pesada para um empreendimento desse e acaba dificultando o desenvolvimento do empreendimento. Então, a ideia é fazer ele simples, juntar amigos, né, cada um com seu recurso próprio, a gente comprar o terreno e ali no terreno desenvolver poucas casas, não são muitas casas, vender as casas e poder ter o retorno financeiro dessas casas, tá certo? Então, assim, agora Léo te falou como olhar um vetor de crescimento. Você, né, descobriu esse vetor, descobriu áreas, e tudo isso também tem que ver qual é o porte do investimento que você está fazendo. A gente, por ter um conhecimento, a gente consegue
digamos que diminuir o nosso investimento, gerando oportunidades para os outros com o nosso conhecimento. Isso aí é um isso spoiler aí já, é isso aí. Mas muitas vezes você não é da área e você pode rentabilizar a sua grana sem precisar gerar oportunidade para ninguém e ser toda a sua oportunidade também, né? E achei o terreno. E agora eu tenho outro desafio. E esse é muito importante você ficar atento também. Porque a depender do que você queira fazer com ele, talvez você não faça nada. Se ele não puder produzir aquilo que você espera. Com certeza. Muitas vezes você fala, não, eu comprei aquele terreno e tal, mas fui na prefeitura depois de comprado. Não cometa esse erro. Não investigue depois de comprar. Vai comprar o terreno? Tudo bem. Peça a documentação do terreno. Boa. Vá na prefeitura. Se você for aquela pessoa canguinha, não quer contratar profissional nenhum para te ajudar, você mesmo quer ir fazer tudo, né? Você tem que ir no cartório, investigar a vida lá do terreno. E você tem que ir na prefeitura tirar o que aqui em Salvador chama-se de AOP, uma análise de orientação prévia, entendendo o que é que aquele terreno te permite fazer nele. Então cada região tem a sua, mas se você for um cara, né, que aceite fazer alguns investimentos, eu te indico contratar profissionais que vão acelerar essa curva de uma forma muito rápida, né? E aí um corretor, um cara bacana pode te trazer esse arcabouço, ou um advogado pode fazer o arcabouço jurídico do processo, toda análise. E você ter do seu lado um arquiteto, alguém que vai desenvolver um empreendimento que te ajude a entender o que é que pode ou não um terreno. Rapaz, já vi situação do cara comprar o terreno, depois de ele comprado, ele vai ver, não posso fazer porque o PDD não deixa, só deixa um pavimento. E aí o cara tá com um elefante branco na mão. Com certeza. Olha só aqui, isso aqui tá um exemplo prático, né? Eu recebi hoje do corretor lá. Aí o corretor falou assim, mandou a área, né? 12 mil metros, não sei onde, tal. 4 andares. Aí eu mandei mensagem para ele imediatamente, né? Falei, amigo, cuidado com a sua informação, porque esse terreno está no Azoc, onde só pode 8 metros ou 2 pavimentos. 2 pavimentos ou 8 metros. E são 70% de permeabilidade e 30%, né, de ocupação. Ele, me desculpe, eu não sabia não. Pô, então assim, então você precisa ficar atento realmente. Aí você não sabe, você repassa uma coisa que você não sabe, né? Rapaz, infelizmente, isso a gente precisa passar, porque nós somos oriundos do mercado imobiliário e sabe que tem muita, infelizmente, tá? Mas tem muita mentira, né? Como todo mercado. Mas é falta de informação também. Falta de informação. Ele não queria mentir, mas não sabia. Alguém passou para ele profissionais passou. Qualificados. Então, eu te indico, procure, quando você procurar um profissional, procure uma referência. E se você tiver à disposição, vá você também em busca da informação, tá certo? Então, se calce de bons profissionais. No e-book nosso está dizendo lá, meu irmão, estude investimento, Estudar investimento é importantíssimo, velho. Então, cansamos de ir no cartório, né? Vai investigar na prefeitura, eles são obrigados a te dar tudo. Agora, é um caminho que eu gosto, é um caminho sólido, né? Também para investidores que estão começando, é o caminho de construir uma casa. É excelente, viu? Uma casa. É excelente. Rapaz, tem um mercado enorme, um mercado infinito de uma casa. Isso mesmo. É um mercado que ele sempre vai existir. E aí você hoje tem na mão diversos condomínios bons, estruturados, com um regulamento claro, fácil, que não vai ter esse erro. É verdade. Então quando você for comprar um terreno desse ali, claro, você pede o regimento do condomínio para saber o que é que pode ou não colocar lá. E outra, é só você olhar para o lado e saber o que é que seu vizinho colocou. Te dá segurança, dá segurança para quem está começando, né? Então, o mercado de uma casa e outra hoje tem pessoas que criaram estruturas financeiras para poder emprestar o dinheiro para você fazer uma casa. É verdade. Você pode fazer uma casa gastando menos, inclusive. É verdade. Então a gente está aqui numa ideia de construir algumas casas porque a gente quer se juntar entre amigos e fazer isso acontecer. Com 50 mil. Agora você pode com R$0 se você estiver disposto a fazer isso ali. Você chega com meu irmão, eu vou trabalhar aqui, me dá esse dinheiro aqui que eu vou construir essa casa. Como você mesmo disse aí, tem muita gente querendo fazer isso mesmo. Querendo ser investidor de pessoas dessa forma, que tenham uma estrutura para poder fazer. Né? Então assim, às vezes você é um cara, um engenheiro, né? Então que está disposto, não quero sair, quero trabalhar para mim. Como um amigo meu foi me procurar e falou, pô, bicho, estou aqui, estou construindo uma casa para um camarada que quer incorporar, entendeu? Pô, tem diversos caminhos, você pode administrar a obra dele. É verdade. Começar por aí. Nosso primeiro empreendimento foi assim, administrando uma obra em regime de condomínio, né? Que infelizmente foi ali que eu quebrei, ressuscitei, mas foi assim, entendeu? Então você começa, então assim, eu comecei para ganhar pouco e perdi. Né? Tomei logo uma tamancada forte, mas eu digo que se eu não tivesse perdido lá, eu não estaria aqui. A curva de aprendizado, né? Hoje, Importante. né? Então é importante.
não quer dizer que você precisa perder para Não, começar. se você ouve altamente rentável, você não vai perder. Eu não ouvia, eu não tinha altamente rentável. Não tinha quem dissesse. Eu não tinha essa visão do imóvel como ativo financeiro, pô. Essa isso é visão de importante, investimento no mercado imobiliário. É. Né? Então não é porque é o mercado imobiliário que você vai fazer qualquer besteira e vai achar que vai dar um bom fruto. Não, tem que saber plantar, tem que saber regar, tem que saber botar o dinheiro. Né? E eu acho que assim, já está mais provável por A mais B que você pode ter diversos perfis de investimento no mercado imobiliário. O conservador, o agressivo, tem como ganhar 100% em um ano. Eu mostrei, tem cliente nosso, se eu te falar, a gente abre. E ele vai vir aqui contar essa história. Então... Ele já vai vir. Tem um que já veio até, não foi como... que veio aqui, cara, com a gente, como é o nome dele? Comprou uma casa lá em Guarajuba recentemente. Ele já vendeu até, comprou por 850 Betão. Betão é uma figuraça que eu gosto muito também. Bom, excelente retorno o Betão teve. Ele não realizou, porque tem isso também, ó. Imóvel em planta, você pode dar uma tacada que em um ano você valoriza 100%. Valorizou sua cota. Não quer dizer que você vai realizar esse 100%. Você pode realizar a qualquer momento. Com certeza. Porque, inclusive, você pode colocar o que eu faria, colocar o valor do bem em outro negócio. E você não precisa nem realizar. É verdade. Já multiplicou sem nem vender. Que é outra estratégia de enxergar o imóvel como uma moeda. Que você não precisa vender para botar o dinheiro para reinvestir. Ela é uma moeda, ela paga outro bem, ela paga outro investimento, né? Depois você vai contar como, que eu gostei pra caramba dessa ideia, viu? Aí depois você você outro podcast. Exatamente. O objetivo era dar um spoiler para que a gente comece a construir esse investimento junto. Vamos fazer. Né, com vocês que estão nos ouvindo, porque eu sei que é um investimento mais acessível, o mercado de uma casa, o olhar de comprar um terreno mais em conta, de como é que eu brigo pelo preço. E tem que partir para cima, né? Então, assim, você pode chamar o dono do terreno para virar seu parceiro, ou se não, você está capitalizado, você pode fazer uma oferta que no final da conta, na viabilidade, seja melhor do que trazer ele como seu parceiro. Também está valendo. Né? Então, você sabe o seguinte, trouxe como parceiro, ele está ganhando com você, uma margem do ganho dele. Ou então faz igual a gente, pô, paga 10% e arruma os parceiros aí também, agora. Vai ser assim. Amanhã vamos assinar uma opção. Vamos assinar uma opção, vamos fazer a diligência, né, a parte toda que a gente precisa fazer jurídica no processo. Eu tenho 60 dias para fazer essa diligência, essa DUI. Né? Enquanto isso, 10% eu dou o camarada, é 500 mil, vou dar 50, que é o único 50 que eu tenho para poder fazer esse negócio. E daí vocês vão ver o desenrolar. Mas eu já comecei a contar como é que vai acontecer. Vou contratar depois um parceiro que é um arquiteto para ele desenhar como é que vai ser. Eu já disse mais ou menos o que é que eu queria, né? Já disse a vocês aqui, vou dizer para ele amanhã. Vou dar esse teaser. E aí, meu irmão, eu tenho 60 dias para achar 12 pessoas que me deem 120 mil cada uma delas, que é para mim começar a fazer o meu negócio acontecer junto com você que está me ouvindo aí, meu. É isso aí. E por hoje estamos encerrando esse spoiler, né? Mas fica com essa dica, constrói com a gente, assiste os próximos episódios e tenha no Altamente Rentável o seu canal parceiro do mercado imobiliário. Eu estou construindo uma trajetória, nós estamos construindo uma trajetória de independência financeira no mercado imobiliário. Planejamento patrimonial. Porque nós vamos criar um lastro de patrimônio que ele trabalhe para gerar toda a receita que a gente precisa para viver bem. Com certeza. E você vai acompanhar esse passo a passo, do zero ao topo. Barril dobrado. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Dá o like. Eu já lhe falei. Chicão falou que vai pegar no seu pé se você ver esse Reels aí. Se você estiver vendo no YouTube ou no Instagram e não for lá no canal e não curtir ou se inscrever, ativar o sino, que é pra gente ganhar espaço, ganhar fôlego para trazer mais conteúdo, para trazer gente cada vez com mais autoridade para poder falar com você, com energia e com história fantástica para poder falar com você, você aprender, você ouvir, que a gente adora ouvir história, né? Desde pequenininho. Então fiquem todos com Deus, aquele abraço. Tamo junto. Uhul.